14. Sobre as razões para se retirar do mundo. Saudações de Sêneca a Lucídio. Confesso que todos temos um afeto inato por nosso corpo. Confesso que somos responsáveis por sua proteção. Eu não defendo que o corpo não deva ser saciado em tudo, mas mantenho que não devemos ser escravos dele. Haverão muitos que fazem de seu corpo seu mestre, que temem demasiadamente por ele, que julgam tudo de acordo com o corpo. Devemos nos conduzir, não como se devêssemos viver para o corpo, mas como se não pudéssemos viver sem ele. Nosso grande amor por ele nos deixa inquietos de medo, nos sobrecarrega de cuidados e nos expõe a ofensas. A virtude é considerada inferior pelo homem que considera seu corpo muito importante. Devemos cuidar do corpo com o maior cuidado, mas também devemos estar preparados quando a razão, o amor próprio e o dever exigem o sacrifício para entregá-lo inclusive às chamas. Contudo, na medida do possível, evitemos tanto os desconfortos como os perigos e retiremo-nos a um terreno seguro, pensando continuamente em como repelir todos os objetos do medo. Se não me engano, há 3 classes principais. Temos medo da carestia, tememos a doença e tememos os problemas que resultam da violência dos mais fortes. E de tudo isso, o que mais nos assusta é o pavor que paira sobre nós, da supremacia de nosso vizinho, pois é acompanhada por grande clamor e tumulto. Mas os males naturais que eu mencionei, carestia e doença, nos furtam silenciosamente, sem terror aos olhos ou aos ouvidos. O outro tipo de mal vem, por assim dizer, sob a forma de grande desfile militar. Em torno dele há um séquito de espadas, fogo e correntes e uma multidão de animais para ser soltos sobre as entranhas evisceradas dos homens. Imagine-se submetido à prisão, à cruz, à tortura, à força e à empalação. Pense nos membros humanos rasgados por cavalos movidos em direções opostas, da camisa terrível besuntada com materiais inflamáveis, e de todos os outros aparelhos inventados pela crueldade, além daqueles que eu mencionei. Não é de admirar, então, se nosso maior terror é de tal sorte, porque ele vem em muitas formas, e sua parafernália é aterrorizante, pois assim como o torturador conquista mais em proporção à quantidade de instrumentos que exibe, de fato, o espetáculo vence aqueles que teriam pacientemente existido ao sofrimento. Similarmente, de todos os agentes que coagem e dominam nossas mentes, os mais eficazes são aqueles ostensivos. Esses outros problemas não são evidentemente menos graves. Quero dizer, fome, sede, úlceras do estômago e febre engolem nossas entranhas. Eles são, no entanto, secretos. Elos não vociferam e se anunciam, mas aqueles com formidáveis vestimentas de guerra prevalecem em virtude de sua ostentação e aparelhagem. Vamos, portanto, cuidar para que nos abstenhamos de ofender. Às vezes é o povo que devemos temer, ou às vezes um grupo de oligarcas influentes no Senado, se o método de governar o Estado é tal que a maior parte do negócio é feito por esse grupo, e às vezes indivíduos equipados com poder pelo povo e contra o povo. É oneroso manter a amizade de todas essas pessoas. Basta não fazer deles inimigos. Assim, o sábio nunca provocará a ira daqueles que estão no poder. Mais que isso, o sábio vai mesmo mudar seu curso, exatamente como iria desviar-se de uma tempestade, se estivesse conduzindo um navio.
Quando você viajou para a Sicília, você atravessou o estreito. O capitão imprudente desdenhou o violento vento sul, vento que encrespa o mar siciliano e cria correntes poderosas. Ele não procurou a costa à esquerda, a praia pedregosa de onde Caríbides agita os mares em confusão. Seu capitão mais cuidadoso, entretanto, questiona aqueles que conhecem a localidade quanto às marés e o significado das nuvens. Ele mantém seu curso longe daquela região notória por suas águas turbilhonantes. Nosso sábio faz o mesmo. Foge de um homem forte, que pode ser nocivo, ele fazendo questão de não parecer evitá-lo, porque uma parte importante de sua segurança reside em não buscar segurança abertamente, porque aquilo que se evita se condena. Portanto, devemos olhar ao redor e verificar como podemos nos proteger da multidão. E antes de tudo, não devemos ter ânsias como as dela, pois a rivalidade resulta em conflitos. Novamente, possuamos nada que possa ser arrebatado de nós para o grande lucro de um inimigo conspirador. Permita que haja o menor espólio possível na sua pessoa. Ninguém se propõe a derramar o sangue de seus semelhantes por causa do sangue em si. De qualquer maneira, apenas muito poucos. Mais assassinos especulam sobre seus lucros do que em dar vazão ao ódio. Se você está de mãos vazias, o salteador de estrada passa por você, mesmo ao longo de uma estrada infestada. Os pobres podem viajar em paz. Em seguida, devemos seguir o velho ditado e evitar 3 coisas com especial cuidado: ódio, ciúme e desdém. E só a sabedoria pode mostrar-lhe como isso pode ser feito. É difícil seguir o meio termo. Devemos ser cuidadosos para não deixar que o medo do ciúme nos leve a tornar-se desdenhosos, para que quando escolhemos não menosprezar os outros, deixemos que eles pensem que podem nos menosprezar. O poder de inspirar medo tem causado muitos homens a terem medo. Afastemo-nos de todas as maneiras, pois é tão nocível ser desprezado quanto a ser admirado. Você deve, portanto, refugiar-se na filosofia. Essa busca, não só aos olhos dos homens bons, mas também aos olhos dos que são mesmo moderadamente maus, é uma espécie de emblema protetor, pois o discurso no tribunal, ou qualquer outra busca por atenção popular, traz inimigos para um homem. Mas a filosofia é pacífica e foca-se em seu próprio negócio. Os homens não podem desprezá-la. Ela é honrada por cada profissão, até mesmo a mais vil entre elas. O mal nunca pode crescer tão forte, e a nobreza de caráter nunca pode ser tão conspirada, que o nome da filosofia deixe de ser digno e sagrado. Filosofia em si, no entanto, deve ser praticada com calma e moderação. Muito bem, então, você responde: você considera a filosofia de Marco Catão como moderada? A voz de Catão se esforçou para reprimir uma guerra civil. Catão segurou as espadas de chefes de clãs enlouquecidos, quando alguns pereceram vítimas de Pompeu e outros de César. Catão desafiou as 2 facções ao mesmo tempo. Não obstante, alguém pode muito bem questionar se, naqueles dias, um sábio deveria ter tomado alguma parte nos assuntos públicos e perguntado: o que você quer dizer, Marco Catão? Não é agora uma questão de liberdade. Há muito tempo a liberdade foi desmoronada e arruinada. A questão é se César ou Pompeu controlam o Estado. Porque, Catão, você deve tomar partido nessa disputa? Não é assunto seu. Um tirano está sendo escolhido. O melhor pode vencer, mas o vencedor é condenado a ser o pior homem. Refiro-me
ao papel final de Catão. Mas mesmo nos anos anteriores, o homem sábio não foi autorizado a intervir em tal pilhagem do Estado, pois o que poderia fazer Catão, senão erguer a voz e pronunciar palavras em vão? Em certa ocasião ele foi agitado pela multidão e foi cuspido e forçosamente removido do fórum e assinalado para o exílio. Em outro, foi levado direto do Senado para a prisão. Contudo, consideraremos mais tarde se o sábio deve dar atenção à política. Entretanto, peço-lhe que considere aqueles estoicos que, afastados da vida pública, se retiraram para a privacidade com o propósito de melhorar a existência dos homens e elaborar leis para a raça humana, sem incorrer no descontentamento daqueles que estão no poder. O homem sábio não perturbará os costumes do povo, nem atrairá a atenção da população por quaisquer modos de vida novos. O que então? Pode alguém seguir este plano e estar seguro de qualquer forma? Não posso garantir-lhe isto, mais do que posso garantir uma boa saúde, no caso de um homem que observe a moderação, embora de fato boa saúde resulte de tal moderação. Às vezes um navio afunda no porto, mas o que você acha que acontece em mar aberto? E quão mais cercado de perigo o homem estaria, que mesmo em seu lazer não está seguro, se ele estiver ocupado trabalhando em muitas coisas. As pessoas inocentes às vezes perecem. Quem negaria isso? Mas os culpados perecem com mais frequência. A habilidade de um soldado não é culpada se ele recebe o golpe de morte através de sua armadura. E finalmente, o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso próprio poder. A fortuna decide o assunto, mas eu não permito que ela passe sentença sobre mim mesmo. Você pode dizer, mas ela pode infligir uma medida de sofrimento e de problemas. O bandido não passa sentença quando mata. Agora você estende sua mão para o presente diário. Áureo, de fato, será o presente com o qual eu o agraciarei. E na medida em que mencionamos o ouro, deixe-me dizer-lhe como o seu uso e gozo pode trazer-lhe maior prazer. Aquele que menos precisa de riquezas desfruta mais das riquezas. Nome do autor, por favor, você diz. Agora, para mostrar o quão generoso eu sou, é minha intenção elogiar as ditas de outras escolas. A frase pertence a Epicuro, ou Metródoro, ou alguém daquela escola de pensamento particular. Mas que diferença faz quem disse as palavras? Elas foram proferidas ao mundo. Aquele que anseia riquezas sente medo por conta delas. Nenhum homem, no entanto, goza de uma bênção que traz ansiedade. Ele está sempre tentando adicionar um pouco mais, enquanto ele se intriga em aumentar sua riqueza. Ele se esquece de usá-la. Ele recolhe suas contas, desgasta o pavimento do fórum. Ele revira seu livro Razão. Em suma, ele deixa de ser mestre e torna-se um mordomo. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem.